Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso webcast Bora Varejar. Produção aqui da Mercado e Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas com líderes de empresas especialistas. Eu costumo e gosto de falar que a gente aqui no Bora Varejar conta histórias do mercado. Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um modelo de negócios que vem crescendo muito nos últimos tempos, o D2C, ou Direct to Consumer. Para debater e entender o D2C, recebemos hoje dois convidados. Luiz Felipe Moreirão, diretor de vendas e operações do Compra Certa, e Rodrigo Catani, head de entregas da Gouveia Consulting. Tudo bem, Catani? Tudo bem, Moreirão? Tudo bem, obrigado pelo convite. Um prazer aqui conversar com vocês sobre o mercado de D2C. Catani, que já é um velho conhecido aqui do Bora Varejar. Obrigado pelo convite, Gustavo. Prazer estar aqui novamente. Maravilha. Começando do começo, Moreirão, eu perguntei para ele, Luiz Felipe Moreirão, é Luiz, é Felipe, é Luiz Felipe? Ele falou, me chama de Moreirão, vou obedecer. É mais fácil, meu sobrenome, por incrível que pareça, é meu sobrenome de verdade, então é fácil de identificar. Moreirão, conta pra gente um pouco do Compra Certa, o que é, como surgiu, quanto tempo está a operação, faz um geralzão aí do Compra Certa. Tá bom, então vamos lá. O Compra Certa é um e-commerce da Whirlpool. A Whirlpool, para quem não sabe, é uma empresa americana centenária e ela é dona das marcas aqui no Brasil, Brastemp e Consul, e a gente também atua com KitchenAid aqui no Brasil. Então o Compra Certa é um e-commerce da Whirlpool. Ele nasce em 1988, então tem uma longa história. Ele nasce com porta a porta, então imagina que tinham vendedores com catálogo batendo na porta das pessoas lá em 88, num modelo de negócio que ainda persiste em algumas indústrias, mas que a gente foi adaptando e conhecendo o consumidor e foi se adaptando ao longo do tempo. A gente foi para o mundo online, a gente passou a ser um e-commerce. A gente começa como um clube de compras fechado, e aí seja com associados que pagavam anuidade para entrar e ter descontos e benefícios dentro do Compra Certa, seja com empresas parceiras. Então a gente tinha muita parceria com empresa para os colaboradores dessas empresas também se tornarem associados do Compra Certa. E a gente vem num caminho de mudança de rota, mudança em novas fases dentro do Compra Certa. Então no ano passado a gente abre o clube, a gente deixa de ser um clube fechado, as pessoas não precisam mais pagar anuidades para fazer compra e entrar no site e ver os produtos que a gente tem disponíveis. E a gente começa a fazer um reposicionamento. O que nos ajuda a fazer esse reposicionamento em que a gente quer ter tudo que casa com a casa das pessoas. Então esse é o nosso mote agora, Compra Certa, tudo que casa com a sua casa. E a gente atua não só no mercado de linha branca, que é o mais óbvio por conta de Brastemp, Consul, a gente também começa a expandir a nossa atuação para outros mercados. Então como a gente gostaria de oferecer produtos e serviços para ajudar as pessoas no dia a dia das casas, no dia a dia de casa delas, a gente passa a incorporar sellers dentro do nosso mercado também, dentro do nosso e-commerce. Então a gente sai de venda de linha branca, de clube fechado, para ser um marketplace também de utilidades domésticas, de eletrônicos, de itens de informática, e a gente começa a fazer isso com mais relevância para um público maior e mais mar aberto a partir do ano passado, em que a gente abre o clube e faz esse reposicionamento. E a gente continua em evolução, né? Nesse ano a gente fez o aplicativo do Compra Certa. Então é uma nova fase também de continuar a oferecer a melhor experiência para o consumidor, os melhores serviços, os produtos. Então, e a gente vai continuar evoluindo dentro desse canal, que é o nosso e-commerce de fato dentro da Whirlpool. Eu comecei o papo falando o D2C, né? É D2C, é B2C, é B2B, é e-commerce, é C-commerce, esse bando de sigla, né? Sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas, Catani. Boa. Perguntando para você, e depois com o complemento do Moreirão, diferencia para a gente, Catani, o D2C do B2C. Tá. É que tradicionalmente a gente tinha o B2B, né, que são as indústrias, não só as indústrias, mas as empresas vendendo para outras empresas, né? Então, bem caracterizado como um business to business, empresas vendendo para outras empresas, e empresas vendendo para o consumidor, aí sim o B2C. Muito característico de empresas de serviços, né?
seguros, telefonia, bancos, enfim, uma infinidade de empresas que fazem parte do nosso dia a dia. Esse termo D2C surgiu quando a indústria sentiu a necessidade de se aproximar mais do consumidor, de criar uma conexão e criar um canal direto de vendas com o consumidor. E eu diria que o Compra Certa foi, eu acho que é o pioneiro nessa história, pelo menos aqui no Brasil. Né? Eu não conheço outro exemplo de alguém que fez isso lá atrás, e certamente hoje eles colhem os frutos por terem sido pioneiros. Né? Então, todo o aprendizado que isso gerou, toda a curva de experiência que eles tiveram até chegar nesse estágio que o Moreirão falou agora, de virarem realmente um marketplace e ofertarem outras soluções. Então, na verdade, o D2C é o B2C da indústria, né? Se a gente pudesse dar uma resumida de modo geral, né? Mas é o que você falou, né? As empresas adoram os consultores também, né? Essas sopas de letrinhas, né? Então, é mais uma aí para entrar no nosso jargão aí do dia a dia. É por aí, Moreirão? É isso. E você precisa desenvolver coisas diferentes, né? Imagina que a gente é uma indústria B2B, acostumado a falar com varejo, e aí você toma a decisão de entender melhor o consumidor, oferecer serviços exclusivos para esse consumidor, olhando a experiência dele, para melhorar a experiência dele, a jornada dele de compra, educar melhor esse consumidor. Então você começa a desenvolver musculaturas diferentes que você não necessariamente está acostumado a desenvolver. Seja capabilities digitais, seja necessidade de talentos para você trazer talentos diferentes e reter esses talentos dentro da organização, que também são coisas muito distintas do que uma indústria estava acostumada a fazer. Né? E não sei se você concorda, né? Outro dia a gente estava numa discussão com uma indústria de outro segmento, que não a de vocês, e a gente disse, olha, a decisão tem que estar madura para ser tomada, mas uma vez que ela é tomada, é um caminho sem volta. Não tem como voltar atrás e dizer, não, agora eu não vou mais ter esse contato direto com o consumidor, né? Pensei melhor e vou fechar esse canal. Não é praticamente impossível, né, ou quase impossível disso acontecer, porque, de fato, ele é um canal que gera muita proximidade, muita conexão, muito insight. Né? A gente costuma dizer que é quase como se fosse um P&D, né, um pesquisa em desenvolvimento ali em tempo real, onde você, se tiver, obviamente, né, todas as suas capabilities ali de entender os dados gerados, entender os perfis de consumo, entender os hábitos de consumo dessas pessoas, aquilo vira uma fonte que retroalimenta toda a parte de desenvolvimento, de marketing, de comunicação de produto da empresa, sensacional. Confesso que quando vocês fizeram o convite, eu fui entrar no site, obviamente, não sabia que vocês estavam vendendo já outros produtos nesse modelo do marketplace, e mais do que isso, tem outros serviços que eles estão oferecendo. Sim. Serviços de limpeza, de estofados, serviços... Tudo naquela linha do que você falou acho que de conveniência e praticidade para casa. Então, realmente, me surpreendi, porque realmente aí sim está agregando, acho que, um valor que você se diferencia demais dos outros. Né? Não é aquele mesmo produto que eventualmente você vai achar num outro e-commerce ou numa loja que vocês vendam também. Então, entendo que vocês estão num caminho realmente muito interessante de exponenciar essa plataforma e essa experiência, né? O objetivo é ajudar o consumidor a resolver o problema dele referente à casa. E não importa qual seja o problema, a gente quer ajudar esse consumidor a resolver esse problema junto com a nossa plataforma. Instalações, né? Que instalação, isso é um problema, né? É um problema. Onde você vai, quem você confia, é difícil você achar. É difícil você buscar a referência certa. Enfim, então a gente vem buscando fazer isso de fato e criar um relacionamento maior do que só o com linha branca e aumentar a fidelização desses consumidores. E uma coisa que você falou que é muito importante é a decisão precisa ser madura, de fato. A liderança precisa estar alinhada em que caminho que você vai seguir. Sim. Não adianta ser uma parte da organização tomar a decisão de ir no D2C e a liderança não está alinhada, e os outros atores da organização não estarem alinhados, que certamente vai dar na água. Porque é uma coisa que certamente eles tiveram e outras empresas têm que se preocupar, você vai ter que ter uma harmonização com os canais de venda tradicionais. Ele não substitui nada, ele complementa, ele é algo diferente, ele é algo a mais. Ele não deixa de vender pelos canais tradicionais que vendia anteriormente. Ele passa a ser um canal diferente,
um canal direto ao consumidor. Os outros canais continuam existindo e continuam sendo relevantes. Eles passam a ter características e modos operantes diferentes. Então, a organização toda precisa embarcar nessa discussão, porque a logística é diferente, Sim. A comunicação é diferente, a definição de que produto, que sortimento está lá, que pricing está lá, todas essas decisões afetam a empresa como um todo, né? Então, sim, realmente é um conjunto que precisa estar muito integrado e alinhado, né? E vocês acham que o D2C está se desenvolvendo nos últimos tempos? Assim? Como é que vocês enxergam isso? Você dentro do mercado e o Cattani de fora, mas olhando o mercado como um todo. Não, quando eu olho, o Cattani falou bem, a gente é pioneiro e o que a gente viu é as empresas, seja do nosso setor ou não, ganhando muita musculatura e desenvolvendo capabilities do D2C, enxergando a informação do consumidor, o hábito de consumo do consumidor, o hábito de busca desse consumidor, a jornada dele. Quanto mais eu conhecer, melhor eu vou fazer um produto, melhor eu vou melhorar a minha área de distribuição, melhor eu vou ter o meu pricing mais bem definido. Então as empresas entenderam que através do D2C elas conseguem desenvolver mercado, que é perfeito a sua fala, não é roubar a venda de outros players que já estão no mercado, que vão continuar sendo parceiros nossos. Sim. Mas é como a gente desenvolve cada vez mais o mercado e faz a oferta certa para aquele consumidor naquela hora certa. Então, entendo que é um caminho que as indústrias vêm tomando de maneira muito consistente, principalmente nos últimos 3, 4 anos, na minha visão. Você pegar um exemplo bastante diferente do exemplo da Whirlpool, as empresas de material esportivo, Nike, Adidas, para citar só os maiores, todos esses players estão no D2C, seja no e-commerce, sejam com lojas próprias, algumas com franquias, né? E continuam vendendo nos seus canais também tradicionais, nos seus parceiros tradicionais de varejo, e todo mundo tem uma relação muito ganha-ganha com isso. Então, é muito essa questão da gente, aquilo que eu comentei, como harmonizar todos esses canais de distribuição, que no final você está dando uma coisa que o consumidor quer, o quê? Acesso. Ele quer ter acesso da maneira mais prática para ele, o mais conveniente possível, seja numa loja no shopping, seja na rua, seja no e-commerce, seja no marketplace, seja no e-commerce do próprio fabricante. Então, o caso da Nike, por exemplo, é emblemático. A Nike já tem quase 50% da venda em D2C, venda direta dela para o consumidor. E isso gerando informações e banco de dados de informação que agora, com chegada de inteligência artificial, o negócio sabe-se lá onde vai parar essa história, né? Mas, enfim, começa a gerar todo tipo de informação possível sobre hábito de consumo, perfil de consumo, preferências, por que comprou, por que não comprou, por que colocou no carrinho e não fechou a compra, será que foi o preço, será que a pessoa desistiu, será que teve algum outro fator que influenciou? Tudo isso começa a ser muito mais fácil, né? No caso até do e-commerce, do que numa loja física, de ser medido, né? Investigado e monitorado, vamos dizer assim. Você ia falar? Pode falar. Não, tendo uma indústria direto com o consumidor, você consegue abrir o leque de possibilidades de maneira enorme para lidar com o consumidor. Então, você consegue fazer uma oferta de um produto que fica 3 meses ali no site, que só o site da marca consegue ter por N motivos. Você consegue testar, você consegue personalizar muito melhor os seus produtos. Então, você abre o leque de coisas e produtos e serviços diferentes que o consumidor pode ter. Então, e as empresas vêm atuando de maneira muito consistente nisso. Eu ia puxar um pedacinho da sua fala, que você falou, nos últimos 2, 3 anos, que coincide com a pandemia. E aí eu queria saber de vocês se esse período de pandemia, o que aconteceu, a aceleração que teve em algumas áreas, né, a parte tecnológica e tal, se isso, qual foi o impacto disso no D2C? Se teve, se não teve, enfim. Eu acho que teve. Eu acho que a pandemia veio, na minha opinião, né? Depois eu queria ouvir o Moreirão também, obviamente. Mas, na minha opinião, ela veio acelerar um movimento que já existia, né? Já existia essa necessidade, que ela começa, na verdade, com o consumidor querendo esse acesso, né? Então, na nossa cabeça aqui da Consulting, tudo isso nasce do consumidor. Então, o consumidor querendo acessar, de repente, o site da Whirlpool, entender que produto é melhor, que atende a necessidade dele, qual o tamanho, qual a funcionalidade, cabe na minha cozinha, não cabe, que cor que tem, etc. Depois que ele define, aí sim ele ia procurar
as opções, seja no e-commerce, seja numa loja física. Então, isso nasce muito, como o Moreirão falou, da jornada de compra do consumidor, né? Qual que é a jornada que ele está fazendo para até realmente fechar ali aquele pedido, comprar o produto. Então, quando ele começa a buscar essas informações, muitas das vezes ele vai no site dos fabricantes, seja de uma linha branca, seja celular, seja material de construção. Então, esse desejo já existia. Com a pandemia, isso obviamente deu uma acelerada, né? As pessoas mais em casa, home office, e para quem tinha uma plataforma já estável, como o caso deles, imagino que tenha tido um grande benefício. A pandemia trouxe muita gente para o e-commerce, né? Muita gente que nunca tinha medo, tinha experiência ruim, ou alguém falou... Aí você não teve escolha, né? Não. Aí você falou, vou ter que comprar. Se eu quero comprar alguma coisa, eu vou ter que comprar no e-commerce. E não larguei mais. Porque você viu que chegou. Você falou, cara, vou comprar aqui, não sei se é golpe, não sei se não é. Então a pandemia ajudou a trazer uma massa de consumidores nova para o e-commerce. Nos último ano a gente vê um revés disso, um comportamento voltando um pouco ao que era pré-pandemia, mas tem uma grande parte que experimentou o comércio online e ficou no pós-pandemia. Então isso, de fato, ajudou a desenvolver mais ainda o D2C, que na maioria das vezes é um canal online. Então teve um papel bem importante. E ele trouxe uma geração que não costumava comprar, né? Então, os jovens e os mais novos, a molecada... Não é meu caso de jovem, Catani. Não é seu caso. Mas eu não costumava jovem adulto, né? Não, mas estou falando assim, mas gente que realmente era, sei lá, 60 a mais, e a pessoa também passou a ter essa opção e comprar. Então, dizer, coisa que não seria naturalmente, seria uma coisa que viria com as próximas gerações, os filhos, né? E vai indo. Não, começou a trazer gente que não estava nesse mercado. Então trouxe, de fato, gente que estava fora do e-commerce e se habituou a comprar. Eu ia falar, me parece que é um movimento sem volta, né? Porque você se habitua, você não retorna. Né? É um movimento sem volta, porque hoje em dia as pessoas conseguem, de fato, fazer uma coisa que até um tempo atrás não era fácil fazer, que era comprar pelo celular, porque a maioria das compras... não sei se no caso de vocês, mas acredito que também seja, acessa pelo celular e fecha pelo celular, e isso até pouco tempo atrás parecia simples, mas não era, né? Ter o mesmo modelo ali na tela do celular do que a gente tinha quando acessando do notebook ou de um desktop. O acesso à internet que de fato popularizou demais, a bancarização que também aumentou, oferta de crédito, então as pessoas passaram a ter, se for uma fraude, eu ligo e cancelo, não fui eu que fiz, né? Então, obviamente, isso trouxe muito mais segurança a quem tinha esses receios, esses anseios de não vou comprar, e também a logística que, de fato, também, como você mesmo mencionou, melhorou também bastante nesses últimos tempos, principalmente nessa questão do last mile, de chegar até a casa do consumidor com a frequência e com o tempo, com o nível de serviço desejado. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, e eu vou querer saber um pouco mais do Moreirão sobre o Compra Certa, mas vai ser daqui a pouquinho, rapidinho, intervalinho, a gente já volta. Olá, Ana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Voltamos para mais um episódio do Bora Varejar, falando aqui de D2C. Como eu falei, eu adiantei antes do intervalo que eu ia fazer uma perguntinha para o Moreirão, para falar um pouco mais sobre Compra Certa. E é isso, Moreirão, qual que é o grande diferencial do Compra Certa? Então, Gustavo, a gente trabalha em 3 principais fontes de diferenciais que a gente tem dentro do Compra Certa. Uma a gente já falou um pouco, a gente já explorou um pouco, que é tudo que casa com a sua casa. Então, o consumidor, desde serviço a produto, ele resolve a vida dele. Algum problema que ele tiver com a casa, ele consegue resolver através do Compra Certa. Esse é o importante. A gente tem um outro em que a gente trabalha a fidelização do consumidor, que é o nosso processo de gamificação. Então, o consumidor, como numa companhia aérea, ele tem 3 status, bronze, silver e gold, e aí ele ganha níveis de cashback diferentes
em cada um desses status. Então, quanto mais ele é fiel à nossa marca, quanto mais ele é fiel aos nossos produtos, às nossas ofertas, ele tem benefícios maiores também. Então, esse é um diferencial importante que a gente tem no Compra Certa. A gente renovou esse programa esse ano, está bem mais robusto do que já foi. E um terceiro, que aí eu não sei se você viu na sua pesquisa, que é de affordability, que é a gente tem produtos de outlet e produtos seminovos dentro do Compra Certa. Percebi. Então, o outlet são produtos que estão na nossa fábrica, por algum motivo teve algum risco que não afeta a usabilidade, não afeta a segurança, algum risco que normalmente não vai ser visível quando você vai ser do lado do fogão aqui, alguma coisa um pouquinho amassada. Então, a gente dá um desconto para o consumidor e pega esse produto e oferece o produto de outlet. E a gente tem seminovos também, que são produtos que foram para a casa do consumidor, houve uma devolução por algum motivo, a gente retrabalha esse produto e a gente classifica o produto lá entre bom, ótimo e excelente, e a gente também dá um desconto adicional para o consumidor. Então, a partir dessas plataformas de outlet e seminovos, a gente consegue fazer ofertas de produtos que vão funcionar perfeitamente na sua casa, mas que são com preço mais competitivo do que um produto novo, obviamente, ou com um produto 100% perfeito em perfeito estado. Catani gostou. Não, achei bem interessante, porque você consegue atingir diferentes públicos, Sim, né? sim. Diferentes perfis de renda. A pessoa eventualmente pode não conseguir comprar o produto novo e vai achar uma opção interessante ali. Realmente algo diferente. Eu também nunca tinha visto ainda esse tipo de oferta no nosso e-commerce brasileiro, né? Às vezes nos Estados Unidos você vê alguma coisa de notebook, né? Que o pessoal faz do refurbish dali e tal. Esse tipo de coisa com linha branca nunca tinha visto. Achei realmente muito, muito interessante. Acho que é um diferencial bem bacana mesmo. E isso tem a ver com uma melhora, de certa maneira, da experiência do consumidor? É você apresentar mais opções, enfim, porque é algo que, principalmente esse ano, vem se batendo muito. Eu acho que é uma questão que tá para perdurar para os próximos anos aí também, né? Essa volta ao básico do consumidor no centro e da experiência do consumidor, até porque a gente viu um boom na pandemia do digital, né? E aí todo mundo falando assim, as lojas físicas vão morrer, ninguém morreu. Aí veio a experiência do consumidor para a loja física, a experiência do consumidor para o digital também, né? Então é um pouco disso também, Moreirão, olhar para essa experiência do consumidor? Os consumidores têm momentos de vida, necessidades diferentes dependendo de quem ele é, em que momento que ele está. O nosso objetivo é, de fato, entender o momento desses consumidores através dos milhares de dados que a gente tem, milhões de dados que a gente tem, e conseguir fazer a oferta certa para esse consumidor no momento em que ele precisa. Então pode ser que o consumidor perdeu o emprego, ele precisa repor a geladeira dele. Ele vai procurar um item mais barato, a gente tem lá disponível para ele um produto mais barato do que seria um novo. O Moreirão falou em dados agora, Catani. Como é que você está vendo essa questão dos dados e da utilização dos dados para entender o consumidor e talvez propiciar ele uma experiência melhor do que ele tem, enfim? O que a gente vê no mercado é muita gente captura esses dados, mas de fato pouca gente consegue usá-los de uma maneira eficaz, inteligente e assertiva. Então, obviamente, o primeiro passo para quem não consegue fazer é capturar esses dados e conseguir extrair informações, insights valiosos disso. Mas o que a gente tem visto é pouca gente consegue, de fato, gerar algumas coisas relevantes com isso. Não é simples, é mais fácil falar do que fazer, porém é uma jornada que precisa começar. Ela precisa começar e aí você precisa também ter outro tipo de profissionais, de cientistas de dados, gente que consegue trabalhar como o Moreirão falou, são muitos dados que são gerados. A cada compra dessa você tem N steps ali, N passos que vão acontecendo ali, que você pode gerar N coisa. A pessoa comprou uma coisa hoje, depois ela voltou no site, tentou ver outra coisa, não comprou. Enfim, tudo isso pode ser analisado e gerar ofertas personalizadas, gerar promoções para a pessoa fechar aquela compra que ela deixou de fechar, ou gerar um cross-selling lá na frente, ou oferecer um upselling no momento que ela está tentando fechar um carrinho. O desafio é saber utilizar esses dados, obviamente seguindo, né, toda a legislação de proteção de dados, obviamente que temos que seguir, mas usar esses dados de maneira interessante em termos de negócios,
para beneficiar também o próprio consumidor. Seja em uma oferta mais personalizada, seja numa promoção, seja num preço mais atrativo, e para a indústria também. Então, acho que é um jogo que todo mundo tem a ganhar. Porém, de fato, entre capturar os dados e saber transformar aquilo numa ação efetiva de comunicação, de marketing ou algo diferente, não é trivial. Como que está o olhar de vocês para isso, Moreirão? E em que momento vocês estão? Não é nada trivial. E aí, a gente fica falando, todo mundo fala com um cara de CRM, com a pessoa de CRM. Por que você não faz assim assado? Falar Por que é fácil, você não... né? Porque todo mundo tem 1 milhão de ideias para CRM, de réguas de comunicação, mas realmente é muito complexo, porque é muita carga de dado, é muita coisa que a gente precisa trabalhar e são muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo. A maneira que a gente olha para isso, que a gente vem olhando para isso é a partir dos hábitos do consumidor, que réguas de comunicação e como que a gente consegue fazer a melhor oferta, e a gente vem trabalhando isso com testando. A nossa maneira de trabalhar é testar, ver o resultado, medir, implementa ou não. Ver o resultado e a gente começa pequeno, vai expandindo na base. Então, essa é a maneira que a gente vem trabalhando para garantir que a gente tenha a régua de comunicação certa para aquele consumidor, para que ele tenha a oferta que ele realmente precisa naquele momento. Mas é um tema muito, muito complexo e que todo mundo quer opinar e não é tão simples quanto parece. Todo mundo tem uma boa ideia, né? Todo mundo tem uma boa ideia. Todo mundo. Opinar é muito mais fácil, né? Deixa eu dar palpite. Não, e tem muitas coisas assim. Olha, eu não faria assim, eu não faria assim, eu não faria assim. Mas como você faria? Então, não sei. Então, não adianta. Mas aproveitando essa esteira, eu falei dos dados, né? Eu queria saber, Moreirão, como é que vocês estão lidando com essa parte de tecnologia, com as novas tecnologias, inteligência artificial. Como é que está isso para vocês? E para o Catani completar, qual é o momento do mercado também nisso, Catani? É o que eu te respondi. A gente vem usando as novas tecnologias para entender melhor o consumidor e garantir a melhor experiência para ele possível. E tem muita tecnologia disponível também. E aí é difícil você tomar a decisão do que é melhor. Então, a maneira que a gente vem fazendo é escolhendo o nosso caminho estratégico e tentando pegar, dentre as tecnologias disponíveis, qual que é melhor para aquele momento em que a gente vive. O momento que a gente está agora é de entender o consumidor, pegar toda essa massa de dado de consumidor para garantir a melhor experiência para ele. Mas tem muita coisa disponível de fato. Eu ia completar isso para o Catani falar, que me parece que o momento de disponibilidade hoje é maior do que foi há um tempo atrás, assim, de tecnologia. Com certeza. O grande desafio, acho que é o que o Moreirão falou, como filtrar esse negócio e o que fazer de acordo com a estratégia. Então, muitas das vezes as empresas ficam presas numa discussão de ferramentas e sistemas e depois vão discutir... Não, peraí, vamos discutir a estratégia primeiro? Vamos discutir qual é o nosso caminho estratégico? Qual é o nosso posicionamento? Quais são os nossos diferenciais? O que queremos fazer e o que não queremos fazer, né? Que aquilo que a gente fala, né? Tão importante quanto as escolhas são as renúncias. Né? E às vezes definir as renúncias é mais difícil do que fazer as escolhas. Então, uma vez definido isso, mesmo assim, ainda tem uma infinidade de ferramentas para tratar. E aí uma grande questão é como usar isso a favor do negócio. E aí uma visão negócio junto com tecnologia faz toda a diferença. E aí também é um outro erro que muitas empresas tomam. Aí o cara de tecnologia toma a decisão, mas espera aí, e o cara de negócio foi consultado? O cara que toma conta do business foi consultado? Isso como que isso vai funcionar na prática em termos de operacionalização do site ou da loja ou de qualquer operação ou híbrida ou omnichannel, que quer que seja. Então, é uma decisão que tem que estar muito conectada, né, entre negócio, tecnologia com os demais aparatos tecnológicos das empresas. Tem muita disponibilidade e aí o risco é as empresas se perderem nesse manancial de coisas que tem. Tem coisas altamente sofisticadas, tem coisas básicas, tem coisas caríssimas, tem coisas bastante acessíveis. E aí a grande dificuldade é como tomar essas decisões, né, olhando essa quase infinidade de opções que existem. Realmente, de novo, não é trivial, não é fácil. E entender o olhar do consumidor para aquela tecnologia. Sem dúvida. O quanto que aquela tecnologia, a adoção daquela tecnologia gera de fato valor para o consumidor ou está só
abarcando o meu ego, que não, eu vou fazer um negócio novo porque está aqui, vi uma tecnologia nova, eu vou fazer. Mas, de fato, gera valor para o consumidor, para a comunidade? Então... Estou inovando, né? Estou colocando uma tecnologia, estou inovando. Não, de fato, inovar é trazer a solução para o que o consumidor precisa. Sim. Então, nesse caso, a inovação que eles trouxeram foi, poxa, eu vendo já o produto instalado, vou vender o produto instalado, vou vender o serviço de limpeza de alguma coisa na sua casa. Aí já é inovação, né? Pode ser que tenha uma ferramenta que ajude a fazer isso? Ótimo. Não necessariamente. Então, não é, tudo é tecnologia também. A tecnologia vem ajudar, obviamente, né? Principalmente quando a gente está falando nesse caminhão de dados que é gerado com os algoritmos, tudo isso facilitou. Quase impossível fazer isso de uma maneira que não seja tratando isso com grande base de dados e com grandes algoritmos e principalmente inteligência artificial que hoje existem. Mas, é o que a gente falou, o difícil muitas vezes é fazer a seleção e filtrar o que é realmente relevante para você e para a experiência de compra do teu consumidor. Não o que o mercado está fazendo, né? Ah, mas a Amazon usa. Tá bom, a Amazon é a Amazon, né? O Whirlpool é o Whirlpool. Cada um no seu quadrado. Pode ser que seja a mesma solução, pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Então, de fato, a seleção, né, do que utilizar realmente é bastante difícil hoje em dia, mas são decisões que precisam ser tomadas. Moreirão falou de consumidor, um pouco antes do intervalo você estava falando de comportamento. Eu separei uma questão aqui, que é assim, se antes o consumidor, eu me coloco nessa também, tá? Esperava com certa tranquilidade 7 dias para o produto chegar em casa, né? Hoje quer que a compra chegue no mesmo dia. Se chegar no dia seguinte, já reclama, né? Como que o D2C, Catani e Moreirão, trabalha a logística, né, para que esse consumidor tão ansioso agora seja atendido? Ansioso, imediatista, né? Mas não chegou ainda, já acabei de fechar o carrinho aqui, né? Então, não, é isso mesmo. Essa ansiedade ela é generalizada, né? Foi um exemplo que eu dei, acho que até foi no nosso último papo aqui do Bora Varejar, né? A gente pede um Uber hoje e fala, nossa, mas 6 minutos? Quanto tempo? A gente ligava no radiotáxi, demorava 20 minutos para o cara, né? Então, as percepções de tempo, elas mudam à medida que a digitalização toma conta das nossas vidas. E a experiência... Ah, não, mas essa experiência do Uber não é a mesma experiência de pedir uma comida ou de usar um site da compra certa. É a mesma, a pessoa é a mesma. Ela está em diferentes momentos, obviamente, mas ela tem as mesmas percepções. Então, isso transborda, né? Esse imediatismo, essa necessidade de ter o acompanhamento em tempo real existe. Então, o que as empresas têm feito, e imagino, daqui a pouco o Moreirão vai complementar, obviamente, dá cada vez mais esse tracking em tempo real do que está acontecendo com o pedido, foi faturado, deu tudo certo, está sendo encaminhado lá para separação, agora já está sendo expedido, vai chegar a tal data. Dar essa visibilidade ajuda um pouco a diminuir a ansiedade do consumidor. E, de fato, ninguém quer mais esperar 7 dias, porém, em alguns casos, como talvez seja o caso deles, aí acho que é legal ele comentar, diferente de você entregar um pacote na portaria de um livro, na portaria do teu condomínio, do teu prédio, entregar uma geladeira ou um fogão. Então, muitas das vezes, essa entrega mais do que rápida, ela tem que ser combinada com o consumidor, né? E combinado eu preciso que seja quinta-feira de manhã. Não pode ser quinta-feira à tarde, nem quarta-feira a final do dia, porque não tem ninguém para receber. Então, eu não sei se isso é uma realidade de vocês. Essa é uma realidade perfeita, que às vezes, você fala, vou entregar antes do que eu prometi. Não necessariamente na linha branca é bom. Exato. Porque não tem ninguém para receber na casa, ninguém o produto vai ficar lá, vai voltar, e aí você gera um atendimento adicional. Então é uma complexidade que a gente estava discutindo, o sonho de consumo é a gente agendar rápido. Né? Esse é o caminho. Mas a gente vem trabalhando muito na questão da ansiedade. Quando a gente olha as pessoas que ligam para o nosso call center, muita gente liga para perguntar sobre um status de pedidos ou entra em contato, chat, URA, para perguntar o status de pedidos que não está atrasado. Então, é um gerenciamento de ansiedade de fato. A gente vem trabalhando muito nos últimos anos
em como a gente garante a melhor informação no melhor horário para aquele consumidor e o melhor alinhamento de data para que ele saiba quando ele vai receber aquele produto de fato. Porque, como você falou, não necessariamente o mais rápido atende o consumidor de linha branca. A gente tem, antes da pandemia, um certo comportamento do consumidor. A gente tem, no decorrer da pandemia, outro comportamento. E a gente tem um terceiro comportamento nesse pós-pandemia. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: esse comportamento é o novo comportamento do consumidor ou é só um comportamento pós-pandemia que daqui a pouquinho vai se atualizar de novo? Acho que é um comportamento em adaptação ainda. A gente estava discutindo, não me lembro quando, que é aquela jornada do consumidor ir na loja e pesquisar ali na... Ela acabou, né? A jornada ela é circular, ele pesquisa em um monte de lugar ao mesmo tempo e vai na loja com o celular. Então, isso a pandemia ajudou. O que eu estou vendo é um rearranjo de coisas. Alguns comportamentos voltam para o que era antes da pandemia, mas não voltam na força que era antes da pandemia. Então, acho que a gente ainda vai passar por um momento de estabilização de comportamento. Acho que a gente ainda não estabilizou a maneira de comprar. Acho que a gente vai continuar evoluindo nos próximos anos, de fato. Acho que é um híbrido, né? Um pouco do que o Moreirão falou e eu acho que é difícil caracterizar assim até onde vai, né? Uma coisa e onde vai a outra. É muito fluido, né? Esse comportamento do consumidor é muito dinâmico e muito fluido. Uma coisa que a gente sabe é exatamente isso que o Moreirão falou. Trabalhar essa ansiedade é crucial, é fundamental. Trazer visibilidade de onde está o produto, quando vai chegar, o que está acontecendo. Se não for chegar, ele ser avisado antes, ter um plano B é fundamental também. O pós-venda também é fundamental. Enfim, nada diferente de fato atender a necessidade do consumidor na íntegra da sua jornada, desde a primeira busca que ele vai fazer entre as alternativas que ele está escolhendo até o pós-venda. Então, e aí passa por todos os tipos, né? Passa buscar pelo celular, pelo app, quando, né, que você comentou que vocês estão com o app agora, pela loja física, né, pelas diferentes lojas físicas, onde ele vai interagir com diferentes tipos de produtos, vai ter muitas vezes acesso a vendedores da loja, às vezes a promotores da marca. É um conjunto de coisas, é difícil caracterizar, né? E os consumidores também são muito diferentes, né? Não só em termos de renda, mas também geograficamente no Brasil, no tamanho que nós somos, faixa etária, experiência de compra prévia, enfim, é o mundo das milhares de variáveis que existem. Então, acho que é o que a gente vai ter que conviver a partir de agora, cada vez mais entender que cada um tem a sua própria jornada e o papel nosso, seja a indústria, seja varejo, ou no caso o D2C, a indústria assumindo também esse papel de ser o varejo ali, é se adaptar com a maior rapidez possível, moldar de acordo com a necessidade do consumidor. Eu gostei da definição que você deu no começo, como é que o D2C é o B2C da indústria. Tipo isso. Indo para o nosso final aqui, e falando aí do D2C, quais vocês entendem que são os principais desafios daqui para frente para esse modelo? Quer começar? Posso Claro. começar. Então, eu acho que tem desafios diferentes. Um desafio de indústrias que precisam ainda avançar no D2C, que é criar esse capability de D2C dentro de uma estrutura de B2B e criar esse capability para garantir que através dele consiga desenvolver o mercado em que ela atua. Desenvolver educação do consumidor, desenvolver novos produtos. Então é continuar essa jornada que não é tão longa assim, que a gente ainda tem muita coisa para ver acontecer de fato, garantido que o consumidor tenha a melhor experiência quando ele pensar naquela marca ou naquela indústria de fato. Então, como que você que tem um negócio B2B cria capability de direto para o consumidor ou de varejista para te ajudar a desenvolver o seu mercado e educar o seu consumidor de fato a consumir e ter a melhor oferta para ele. E o desafio cultural da empresa, né?
é muito maior na indústria, né? De quebrar os paradigmas, quebrar o mindset anterior, né? E entender que o modelo não necessariamente vai funcionar para tudo, né? Então, pega um grande exemplo de D2C, Nespresso, né, Nestlé. Mas então o modelo da Nespresso significa que vai funcionar para todos os produtos da Nestlé? Não. Para alguns outros pode ser que sim? Pode ser que sim. Pode ser que seja replicável, mas cada caso vai ser um caso. Então, essa flexibilidade, essa adaptação de para esse sim, para esse não, e para esse faz sentido, para aquele outro não faz sentido, e obviamente isso muitas vezes passa por pesquisas de mercado, por testes, por pilotar situações, pilotar algumas alternativas. Tudo isso faz parte desse jogo. Eu acho que a grande, como você perguntou, né, a grande questão daqui para frente é um pouco dessa adaptabilidade, como as empresas vão se adaptar a esse mundo cada vez mais fragmentado em termos de modelos de decisão do consumidor, alternativas de canais, momentos diferentes de consumo, perfis de consumo diferentes, né? Pode ser que em algum momento mas o cara recém-casado quer uma geladeira grande, não, às vezes ele quer um frigobar para colocar cerveja. Né? E tem que entender isso e oferecer para ele naquele momento. Como o Moreirão falou, tem acompanhar o consumidor ao longo de toda a sua trajetória, né? Então, cada empresa tem que entender o que faz, quem mais liga com o seu DNA, com o seu propósito e tentar se adaptar o mais rápido possível a esse consumidor. Se não fizer, provavelmente algum outro concorrente vai fazer no seu lugar. Antes de terminar o nosso Bora Varejar de hoje, vou pedir para vocês olharem para a câmera da verdade aqui e darem um recado final para a nossa audiência, que pode ser sobre o que a gente conversou, alguns insights, algumas dicas, ou o que vocês quiserem, simplesmente. A dica que eu vou dar é o seguinte: quem começa é pego assim mais de surpresa. Pois é. Só que o segundo, às vezes, corre o risco do primeiro ter falado tudo que ele ia falar. Vou falar pouco então, eu não vou falar pouco. Você que é mais experiente aqui no... Não, assim, brincadeiras à parte. Eu acho que o D2C, como a gente falou, é um caminho sem volta. Porém, tem uma questão muito ligada à maturidade da empresa tomar essa decisão e entender como ela vai gerir esse canal diferente, que requer mindset diferente, outros tipos de habilidades organizacionais, outros tipos de pessoas trabalhando na organização, outro tipo de marketing, outro tipo de comunicação, outro tipo de adaptação ao seu modelo de negócio. Na minha visão, cabe para quase todos os tipos de negócio. A gente, nesse momento, está conversando sobre esse assunto com empresas de material de construção, com empresas de chocolates, com empresas de balas. Enfim, eu acho que tem espaço para tudo isso, porque todo mundo, de fato, quer se aproximar do consumidor e ver o valor nisso. Porém, é um caminho a ser percorrido em termos de realmente ter essa maturidade definida, fazer parte do seu planejamento estratégico, fazer parte do que ela quer fazer para os próximos anos e se preparar para fazer isso de uma maneira consistente. Essa palavra, para mim, é muito importante. Tem que ter consistência nas ações, né? Então, aquilo que a gente falou no começo, o Compra Certa está aí no mercado desde 88, significa que eles não cometeram erros, provavelmente cometeram muitos erros e foram ajustando o seu modelo, aperfeiçoando o seu modelo, até chegar no momento que está hoje. E provavelmente daqui a 5 anos, falar, poxa, a gente deixou muita coisa para fazer lá atrás, não fazia, hoje estamos fazendo. É um modelo em constante evolução. Essa é a grande vantagem. A grande vantagem, na minha visão, é que você está com o pulso, né? Você está tomando a temperatura do consumidor ali a todo momento e não olhando o termômetro que alguém te deu, né? Então, essa para mim é a grande vantagem. Posso fazer um jabá, não? Pode. Eu tô livre, né? Então vamos lá, né? Claro. Então, mas antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. Foi um prazer falar um pouco sobre o Compra Certa. A gente tem muito orgulho dessa marca, que está há muito tempo no mercado. A gente continua investindo na marca. E eu queria convidar todo mundo aqui para baixar o aplicativo do Compra Certa, ver os nossos diferentes tipos de produtos, olha lá o outlet, seminovos, olha os serviços que a gente oferece e divide a experiência com a gente. O mais importante o que a gente gosta do D2C é de continuar aprendendo. Aprendizado contínuo com consistência é muito importante para a gente. Então, convido todo mundo que está assistindo a baixar o aplicativo e trocar ideia com a gente, fala com a gente de verdade.
estamos aqui abertos para ouvir e continuar aprendendo com vocês. E dividam a experiência com a gente também, porque a gente é um canal para fazer essa ponte também e para ser um ganha-ganha e todo mundo melhorar, né? O mercado, as empresas, enfim, todos nós, a gente está aqui para isso. Luiz Felipe Moreirão, diretor de vendas e operações do Compra Certa, muitíssimo obrigado por participar aqui do Bora Varejar. Obrigado a você pelo convite, foi muito bom. Rodrigo Catani, nosso já conhecido e habituê aqui, já está ficando habituê, hein, Catani? Head de entregas na Gouveia Consulting, brigadão de estar aqui de novo com a gente, Catani. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Moreirão, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Você que nos acompanhou até agora, espero que tenha gostado tanto quanto eu gostei. Eu sempre falo que eu saio de um Bora Varejar melhor do que quando eu entrei. E mais uma vez, é isso que acontece. Muito obrigado e até a próxima.